Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muito bem-vindo a esse quarto vídeo da série de ortodontia. E a gente vai falar nesse vídeo sobre abandono de tratamento ortodôntico. Como evitar abandono de tratamento ortodôntico? Para a gente conseguir isso, alguns critérios têm que ficar bem claros. Critério número 1, você precisa de um bom contrato ortodôntico com o seu paciente. E nesse contrato tem que ter também o TCLE, o termo de consentimento livre esclarecido, que é onde você, de certa forma, revalida ou explica melhor todas as informações referentes ao tratamento ortodôntico. Lembrando que TCLE e contrato são obrigações legais que você precisa cumprir para o seu paciente. Bom, esse é só o primeiro passo, mas existe mais mais dois passos que são muito interessantes. Um desses passos é a oferta, ou seja, o trabalho daquele paciente com termos informativos durante todo o tratamento ortodôntico. Por exemplo, o paciente que acabou de passar pelo sistema de diagnóstico e montagem de aparelho, ele recebe um informativo e nesse informativo tem ali não só as recomendações de praxe, que é o como higienizar o aparelho, o que evitar na alimentação, não só isso, mas também uma conscientização da importância de ele ter um sistema de manutenção coerente e de acordo com a recomendação do consultório. De certa forma, você precisa internalizar naquele paciente que a participação dele, indo às consultas, seguindo as orientações, mantendo a boa higiene oral, é fundamental para que você tenha um tratamento ortodôntico de sucesso. E segundo ponto, você tem que deixar claro para o paciente, claro gente, clareza assim ó, clareza com o paciente, de que se ele não cumprir com a parte dele, você dentista vai ter que tomar algumas providências e talvez essas providências inclua a desistência do caso dele. Ou seja, não é o paciente desistir do tratamento, é você profissional desistir do seu cliente. E talvez muita gente fale assim, não Éder, mas a gente não pode, no cenário atual, desistir de paciente, demitir paciente. Pois bem, eu já fiz alguns testes, eu já pensei de forma errada, eu já pensei que eu precisava fazer de tudo para atrair o meu paciente e manter ele junto comigo. E o que eu descobri é que quanto mais eu me esforçava para dar um bom atendimento, para de certa forma, conscientizar aquele paciente da importância dele comparecer às consultas, menos ele dava um reconhecimento para isso. E aí, a partir de um momento, eu aprendi que se eu entregasse a informação da forma correta, ou seja, eu fui extremamente claro com ele, eu deixei absolutamente claro que ele é parte integrante daquele tratamento, que se ele não fizer a parte dele, eu não consigo fazer a minha, e que se ele não fizesse a parte dele, eu iria desligá-lo do meu sistema de pacientes e fazer isso na prática, tudo mudou, tudo melhorou. Eu tive que desligar alguns pacientes? Sim, acredito que no primeiro ano eu desliguei 5 pacientes, mas depois esse problema acabou. E não só esse problema acabou, os pacientes pararam de faltar, os pacientes pararam de espaçar tratamentos ortodônticos, aquela questão de eu não vou hoje não porque eu estou cansado, tem um jogo de futebol, eu vou jogar futebol e não desmarcar. Aquilo começou a acabar. Por que começou a acabar? Porque ele se viu parte responsável, mas ele também viu que ele ia perder se eu não tivesse o alinhamento mantido. Ou seja, a integridade de fazer aquilo que foi combinado faz com que a outra pessoa tenha muito mais sensação de como se comportar com você. Eu vou te dar um exemplo para tentar deixar isso mais fácil. Eu, você, qualquer pessoa na sociedade brasileira, qualquer pessoa. Imagina a gente num jogo de futebol. Agora imagina a gente numa igreja. Não sei se você vai na igreja ou não. Agora imagina você num restaurante chique. Agora imagina você numa feira. Será que você vai com o mesmo estilo de roupa? Será que você fala as mesmas palavras? Você fala na mesma altura quando você está numa igreja? Ou quando você está num ambiente mais refinado? Ou quando você está num campo de futebol, falando lá do juiz? Ô juiz, sua mãe é muito legal. Não. Ou seja, eu, você e todas as pessoas, nós adquirimos hábitos culturais e a gente exerce esses hábitos culturais de acordo com o que a gente tem de percepção do local.
Então, quando a gente tem um local, e aí eu estou falando do seu consultório odontológico, quando a gente tem um local e esse local tem uma identidade, esse local tem um jeito de se comportar e isso está claro para as pessoas que estão ali, as pessoas começam a se comportar desse jeito. Elas intuitivamente começam a aprender que ali é necessário ter compromisso, ali é necessário ter coerência, e que ali o negócio não é bagunçado. Quer uma prova prática disso? Existem consultórios que funcionam muito bem e existem consultórios que funcionam muito mal. Quando você vê um e outro, você percebe que as pessoas que estão aqui, elas estão bem, as pessoas que estão aqui estão mal, e que muitas vezes a pessoa que está aqui no lugar mal, ela fala, ah, não quero mais esse lugar, vou procurar um outro que é bom. Como assim? A mesma pessoa foi de um para o outro? Ela vai onde ela percebe que vai atender ela como ela precisa. Então, se você é uma pessoa que precisa, ou gosta, ou quer pacientes mais comprometidos com a ortodontia, eu recomendo que você deixe muito claro, e não é só falar, é reforçar e ter métodos de prova. No nosso caso específico, eu falei aqui no início dessa mini aula que a gente usa informativos com as pessoas, ou seja, eu entrego informativos. Agora eu não só entrego tipo assim, toma aí um informativo para você. É um informativo que a pessoa assina e a gente coloca, a gente escaneia aquele informativo e salva no computador na pasta do paciente. Ou seja, quando o paciente falta, quando o paciente quebra bracket, quando o paciente não escova bem os dentes, quando o paciente é indisciplinado com a ortodontia, antes de demitir o paciente, a gente senta com ele e fala, olha aqui, Juninho, dia tal, eu montei seu aparelho, entreguei para você um informativo. Juninho, você assinou o informativo. Juninho, você não leu isso aqui? Você ficou com dúvida? Aquilo ali dá um efeito psicológico de comprometimento tão grande que as pessoas passam a se comprometer e a se comportar da forma ideal. E quem está falando essa parte especificamente de comprometimento não sou só eu. Quem está falando isso é o Robert Cialdini, um dos maiores psicólogos da atualidade, principalmente em comportamento de compra, que deixou muito claro, e tem trabalhos científicos que mostram isso, que pessoas que assinam, pessoas que têm retroalimentação sobre aquela conduta que deve ser tomada, elas tendem a ser 4, 5 e até 6 vezes mais coerente com aquilo que está sendo tratado. E então, essa é a recomendação que eu tenho para você que precisa, que quer ou que deseja ter pacientes mais fiéis ou não ter abandonos de caso mais no seu consultório. Tenha essa clareza, tá bom? Grande abraço, a gente se vê em outros vídeos dessa série, espero que você veja tanto os vídeos anteriores quanto os próximos, que eu tenho certeza que vão ser muito úteis, tanto para quem faz ortodontia quanto para quem quer fazer ortodontia, quer conhecer um pouco mais do mercado. Grande abraço, a gente se vê.